Olá, eu sou o Johnny da Pontax Assistência Médica e Seguros. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de assistência médica. Para começar, os modelos de contratação. Então nós podemos contratar um plano no CPF, né, que é o pessoa física, e este plano ele tem uma regulamentação pela ANS, onde o reajuste é limitado pela ANS, então as grandes operadoras não oferecem este plano. Depois nós podemos contratar o plano via adesão, ou seja, se juntar a um sindicato ou uma associação e o plano é gerido por uma administradora, a mais conhecida é a Qualicorp, mas tem várias outras. E neste modelo você entra num plano e a gestão é desta administradora e os reajustes são relativamente elevados porque eles seguem uma outra regra. E depois a gente tem o plano via CNPJ, que também se divide entre duas, né? Em alguns lugares uma, mas na maioria duas a 29 vidas, é um modelo. Depois de 30 a 99 e depois mais de 100 a gente vai falar de grande empresa. Então vamos ficar limitado a esses padrões aí até 30 e com 30 a 99 vidas. Bom, como funciona? A primeira coisa é a questão do reajuste. No plano pessoa física, o reajuste é definido pela ANS, média histórica aí da faixa dos 8%. No plano adesão, o reajuste é baseado na sinistralidade no plano. O que é isso? Quanto o plano gasta é quanto ele tem que repor. E normalmente esses planos, por serem grandes e mais antigos e ainda terem o custo da administradora, e eles têm um reajuste mais elevado aí na faixa de 20, 25%. E os planos CNPJ até 30 vidas, eles têm uma regra que também é baseada na sinistralidade, mas é de todos os planos CNPJ até 30 vidas da operadora. Então, normalmente são empresas mais jovens, com público mais jovem, e aí nós temos um reajuste menor na faixa de 15 a 18%. 12 às vezes, depende do ano. Então, esta questão dos reajustes. Mais do que 30 vidas, ele também segue a regra do pool aí de todos de 30 a 99, apesar de que no contrato ainda tem a opção de aplicar algum reajuste baseado na sinistralidade, mas na prática quase isso nunca acontece. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a modalidade de sem coparticipação e com coparticipação. A coparticipação é um valor que você paga a cada utilização que você usa o plano, você paga um pequeno valor. Nas nossas contas, muitas vezes a conta vale a pena porque o desconto no valor do plano com coparticipação relativo ao plano sem coparticipação vai de 8 a 20% dependendo da operadora. Então, olhando esses números, muitas vezes vale a pena, né? Principalmente se forem planos de maior valor e maior quantidade de pessoas, essa conta acaba fechando para o com coparticipação, mas também é uma questão pessoal de você ter um valor fixo estabelecido todo mês, em vez de ter uma variação que pode chegar a um valor expressivo em um dado mês, apesar de que no ano a conta normalmente fecha. Carências e cobertura parcial temporária. Migrar de um plano para outro do mesmo padrão não se aplica carência, todas as operadoras seguem esta regra. Se você vai mudar de padrão, aí temos que ver as regras de cada operadora. Algumas operadoras seguem a regra que você tem mais de 12 meses num plano de uma operadora que eles chamam de congênere, né, que eles consideram do mesmo padrão deles, não tem carência, outras tem que ser a equivalência de planos, enfim. Porém, nós temos uma condição da da cobertura parcial temporária para doenças pré-existentes. O que é isso? Se você tem uma doença pré-existente, que você tem que sim declarar na ficha de saúde quando você ingressa no plano, você vai ter que cumprir uma carência para cirurgia, leitos de alta complexidade e exames de alta complexidade de 2 anos para essa doença específica e só para ela. Isto gera um problema, então a gente muitas vezes tem que fazer um processo
de migração diferenciado via portabilidade para que essa pessoa não tenha carência nenhuma. E a portabilidade tem regras específicas. A primeira delas é que você tem que ter 2 anos no plano anterior. E depois são várias particularidades que não cabem aqui nesse vídeo. Então, basicamente, a gente tem esses primeiros pontos aí para a gente conversar. Um ponto importante sobre as carências é que a partir de 30 vidas não tem carência para ninguém dentro do plano que entrar no plano já que tenha mais de 30 vidas. Então esse é um diferencial para médias empresas, né? A gente está preocupado com a carência para os planos de pessoa física e CNPJ até 29 vidas e o adesão, que também segue a mesma regra. É isso, eu gostaria de agradecer nesse primeiro momento e fico à disposição para maiores esclarecimentos.